E o Agricultura BR traz agora em destaque algumas informações sobre o desenvolvimento do estado do Mato Grosso do Sul, sobre o aspecto da agricultura e da pecuária e uma forte preocupação, né, que tem tomado conta do produtor rural, dos proprietários de terra, que é o fator fundiário. Para falar a respeito deste assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios o presidente da Federação de Agricultura do estado de Mato Grosso do Sul, Marcelo Bertoni. Ele também, que é da presidência, da vice-presidência de Comissão de Assuntos Fundiários da Confederação Nacional de Agricultura. Marcelo, boa tarde, obrigado por estar aqui no Canal do Boi. Como que a Federação de Agricultura, como que a CNA também no âmbito nacional, como é que ela tem atuado nessa questão fundiária no momento em que o produtor rural tem sentido bastante ali uma certa insegurança no campo? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Fabiano, obrigado aí pelo convite. É importante a gente expor ao produtor rural, né, toda essa parte do que a CNA e a FamaSul está fazendo. Eu hoje, como presidente da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da CNA, tenho andado o Brasil inteiro. E o que nós estamos fazendo hoje, principalmente? Conversando com os governadores, com os secretários de segurança e alinhando um procedimento para lidar com esse tipo de problema que hoje nós temos no campo, né? A gente fica muito sentido porque em 2023 a gente está discutindo hoje crime, isto é crime, invasão de terra é crime, o esbulho possessório é crime. Então a gente hoje fica muito preocupado com isso, né? Sem ter o artigo 5º da nossa Constituição garantido, que é o direito de propriedade, e a gente tem atuado nestas questões desta forma, né? Fazendo com que o secretário de Segurança haja rapidamente para impedir. Nós não queremos hoje ter nenhum tipo de confronto no campo, né? Nós não queremos que o produtor acabe tendo que fazer essa desocupação. Isso para nós traria um incômodo muito grande. A gente não quer morte no campo, não quer nada disso, confronto. A gente quer paz no campo para produzir e com sustentabilidade e tranquilidade. Então, a gente tem conversado com os advogados, né? A CNA entrou recentemente com uma ação nacional para proibir as invasões no estado todo, né? E também no país, porque se sair essa decisão lá de Brasília, ela vale para todo o Brasil. E é uma ação de extrema importância que foi fruto de conversas que nós tivemos dentro da CNA para que se tenha essa segurança jurídica. Não saiu ainda a decisão, caiu com o Nunes Marques, o nosso ministro, né, do STF. Estamos esperando aí que nós tenhamos uma decisão favorável que traria mais segurança para os estados nesta questão. E essa é uma resposta, inclusive uma resposta importante, porque nós tivemos agora, né, recentemente, as lideranças do MST, do Movimento dos Sem Terras, entre outras instituições ligadas ao MST, com uma clara ameaça de ter invasões durante esse mês. Sim, é o Abril Vermelho, né? E eu fico também admirado porque quando a pessoa excita o crime, quando ela fala que ela vai praticar, ela já está praticando um crime. É de ameaça. E isso já tem no nosso Código Penal, isso já pode ter sido feito um enquadramento a esse cidadão, que é o presidente do MST, né? Então, na verdade, as autoridades já poderiam tomar algum tipo de atitude. Se eu não me engano, acho que São Paulo entrou com uma ação de notícia-crime, porque a residência desse cidadão é lá. Então, a importância das autoridades entrar aí foi a FAESP, aí, que é ligada à nossa federação, né? Foi a Federação de São Paulo, que entrou com essa ação, que a gente tenta cercar de todos os lados para que não aconteça esse tipo de crime mais uma vez em propriedades rurais que têm a sua escritura, são propriedades legais, né? Muitos o nosso estado, principalmente, todas as propriedades têm documentação. Nós temos algumas peculiaridades em alguns outros estados que falta ainda regularização. O cara tem
foi feito um assentamento, foi realocado, às vezes, um cara do Rio Grande do Sul que comprou uma área no Pará, comprou em Rondônia, e o INCRA até hoje não fez a regularização fundiária dessas áreas. Então ele não consegue comprovar o título de boa-fé. Isso eu estou dizendo tudo, são questões aonde o produtor tem razão, né? Nós não estamos aqui para defender grileiro, desmatador ilegal, nada disso. Nós estamos falando de produtores realmente que têm o seu direito de propriedade, mesmo que o INCRA não tenha feito ainda essa regularização fundiária, que já deveria ter feito, né? É necessário até pressionar o Instituto, né, a instituição, o INCRA, para que faça isso. Aqui no Mato Grosso do Sul, Bertoni, nós temos propriedades invadidas, nós temos áreas que foram invadidas, né, ou que estão sob risco de serem invadidas. Como é que o produtor rural, como é que o proprietário de terras tem se defendido de cenários como este? Olha, no Mato Grosso do Sul, a gente tem dois tipos de invasões, né? E aí vale ressaltar que nós temos propriedades invadidas desde 1980 por grupos indígenas. E eu não estou entrando no mérito de quem é dono ou quem não é dono. Isso é a justiça que vai decidir. Apesar dessa propriedade ter títulos centenários, porque veio lá da Guerra do Paraguai, de 1860, 1870 terminou a guerra, o governo vendeu essas áreas e disse para esse produtor, vai lá, faça a soberania nacional, defenda essa fronteira e deixe a fronteira onde está, não deixe o Paraguai voltar para cá. Então teve essa questão no nosso estado, é uma peculiaridade. Mas eu tenho proprietários rurais que estão invadidos por indígenas desde 1980 e que até hoje não teve o seu direito da reintegração de posse. São mais de 156 propriedades invadidas no nosso estado e as reintegrações de posse são suspensas pelo STF. Então, é uma questão muito complicada, a questão indígena. Acho que a população indígena tem o seu direito, tem que ser procurado na justiça, legalmente, sem ter invasão, deixando a justiça decidir até o momento que o produtor seja dizendo, que a justiça dizendo se ele é dono ou não. E aí sim, nós estamos trabalhando em algumas legislações para que se pague a terra nua e também as benfeitorias. E aí se resolve esse problema. Na questão dos sem-terras, nós tivemos duas tentativas, né? Que a gente nós conseguimos tirar esses invasores das áreas, né? Uma foi em Japorã, que a polícia esteve lá, atuou, mas os produtores que tiraram. E uma predisposição de invasão aqui em Dois Irmãos do Buriti, numa área, mas o proprietário Agil Ligeiro já tinha a reintegração de posse, a polícia só manteve a ordem e não tivemos invasão, né, por sem terras no nosso estado. Tivemos a pretensão, mas não a invasão realmente. E o produtor ele tem que estar atento a isso, né? Ele tem que fazer o interdito proibitório quando ele se sente ameaçado, entrar na justiça, faz o BO, entra na justiça, faz o interdito proibitório e a justiça concede esse interdito. E se ele for invadido, ele tem que entrar com a reintegração de posse, dizendo também que neste momento que ele faz um interdito proibitório, ele pode se defender também de uma invasão, desde que ele não ultrapasse a linha da legalidade, né? Usando a mesma força a qual os invasores usaram para entrar na propriedade, que ele não exceda essa invasão. Ele pode reprimir nesse período de 48 horas, aí ele tem o direito de fazer a reintegração sem precisar entrar na justiça. E essa é uma das situações mais complexas que, no nosso entendimento, Bertoni, para se compreender como é que funciona isso, porque você está tendo a sua casa, o seu ambiente de trabalho invadido, isso na prática. Bertoni, a gente percebe que a representação do produtor rural, através da CNA, das federações de agricultura, tem buscado aspectos legais para defender o produtor rural, junto a parlamentares, junto também a outros representantes, outras lideranças políticas. Você já citou até algumas dessas iniciativas. Hoje, quais delas que você destaca
que estão sendo buscadas junto a parlamentares, junto à nossa representação política, para conseguir manter ordem, manter a defesa e não chegar a um cenário como esse, né? Imagina você tendo a sua casa, seu trabalho invadido dessa forma. Para nós é uma tristeza muito grande. A gente sempre fala assim, você sair do seu trabalho, chegar na sua casa, tem gente lá dentro. E aí, como é que você faz? Nós não estamos incentivando a produtor nenhum fazer com as próprias mãos a reintegração, porque nós entendemos que o risco é muito grande de qualquer tipo de intenção dessa forma. Então, nós temos trabalhado junto com a Frente Parlamentar, né? Junto com a Frente Parlamentar, e conversando com o Pedro Lupion, inclusive com a Tereza Cristina e toda a nossa bancada do nosso estado e dos estados vizinhos. Por isso que eu te falei, nós andamos nos estados, procuramos as federações desses estados, o governador e o secretário de Segurança e os parlamentares. Fizemos um conjunto de reuniões com esses parlamentares e, a pedido nosso, nós estamos mobilizando todos esses parlamentares para votar esses regimes de urgência que fala da PL 490, que tipifica a invasão de terra como crime de terrorismo, e a outra que a gente consiga retirar esses invasores sem um prazo de 48 horas, a gente possa fazer a imediata retirada por o prazo que achar necessário, se é 20 dias, um mês. Então, esse regime de urgência hoje já conta com praticamente 257 assinaturas que vão ser entregues para o deputado Lira, né, que é o presidente da Câmara, para que ele entre realmente e faça essa votação para a gente conseguir ter essa segurança jurídica e essa paz no campo que a gente tanto anseia. Muito bem, Bertone. Eu gostaria mesmo de estar falando com você apenas a respeito dos aspectos de produção, os aspectos ligados ao produtor rural, de competitividade, de resultado no Mato Grosso do Sul principalmente, mas esse é um tema que é recorrente, eu não sei nem contabilizar quantas mensagens nós recebemos diariamente nos últimos 2 meses principalmente, em relação a fator ligado à invasão de terra. É uma preocupação latente dos produtores rurais, dos proprietários em todas as partes do país. Mas eu vou ter que te perguntar agora, tendo agora uma pauta um pouco mais leve, né, porque é coisa boa. Colheita de soja aqui no Mato Grosso do Sul já está próxima a ser concluída, o milho já está sendo semeado, há uma recuperação importante na cadeia produtiva da carne bovina, as coisas começam a se solidificar. Como é que a Federação de Agricultura do Estado tem se posicionado em relação a isso? Qual que é a avaliação de vocês? Não, a nossa avaliação é positiva, apesar que o produtor ele tem que continuar atento aos custos de produção, né? O nosso Brasil vai bater recorde de produção de grãos, isso é importante para o nosso setor, né? Mostrando mais uma vez a pujança do nosso agro e a responsabilidade que nós temos para a segurança alimentar, não só da nossa população brasileira, mas do mundo. Nós estamos aí com comércio, com mais de 200 comércios, né, abertos, fora todas essas questões, são mais de 193 países que a gente tem negociações, né, de mercadorias. Então, essa é a importância, não só do Brasil, mas do nosso estado, a gente ter essa tranquilidade para a produção. Mas o produtor tem que estar atento com os custos de produção, porque hoje a soja, no preço que está, ela está dando prejuízo para o produtor que comprou lá atrás na pandemia. Os insumos muito caros, muito elevado o preço do adubo, e hoje ele tem que estar atento. Ainda pegou com o câmbio alto e o câmbio agora não para de derreter. Não para de cair. E nós estamos com um problema logístico também. Eles não estão conseguindo embarcar a soja, né, nos portos rapidamente quando tem o comprador. Então nós estamos perdendo um pouco nessa logística por travamento de portos. E na questão da carne, abrindo novos mercados, né? Nós conseguimos voltar a exportar para a China, abrindo novos mercados, principalmente por causa da retirada da vacina, né? O PENEFA, muito importante aqui na nossa região. E aqui eu quero destacar o trabalho tanto do MAPA,
como o trabalho do Iagro nosso, que nós estamos aqui numa região de fronteira com a Bolívia e com o Paraguai e o Brasil com a Argentina, onde nós tivemos gripe aviária e, graças a Deus, até então, o nosso país não teve nenhum caso. Então, graças a toda essa turma hoje, eu falo turma no bom sentido, que está olhando as nossas divisas, né, cuidando das nossas fronteiras, para que não entre nenhum caso de gripe aviária e que traga alguma instabilidade para a nossa exportação. Então, não só o setor da carne bovina, mas a proteína nossa tem feito um avanço muito grande na questão suína. Então, a intenção é que se continue dessa forma, né? Mas realmente o produtor tem que estar atento aos custos. Porque Nunca também, precisou ficar tão atento a isso. Mesmo nessa questão da carne, ele teve lá atrás o insumo, ele teve o bezerro que ele comprou caro lá atrás e que hoje está mais barato. Então, assim, ele tem que ter os números na mão. Eu sempre falo, o produtor hoje é um gestor, para ele conseguir fazer. E teve muito produtor que não fez o travamento de venda, né? Sim. Estava numa expectativa... Não fez o hedge não fez o hedge e agora tem um impacto muito ruim, né? Então, isso tudo é o nosso trabalho, né? Eu sempre falo, o produtor já tem que se preocupar não só com o clima, mas com todas essas variações que a gente falou, do câmbio, de todos os insumos, e está preocupado com invasão e está preocupado com o seu patrimônio. Isso não dá para continuar, né? Temos que ter tranquilidade. Tá certo. Marcelo Bertoni, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Uma boa tarde a você. Eu que agradeço a todos os produtores aí que têm feito diferencial para o nosso Brasil e para o nosso estado aqui ser essa referência que o Brasil é para o mundo todo. Obrigado aí.